Fala galera, meu nome é Renato, professor aqui de Legislação Especial, e hoje a gente vai dar início aí à disciplina de Legislação Extravagante com a Lei 9.455 de 97 da Lei de Tortura. É uma lei que é muito cobrada em concurso, é uma lei que cai para a maioria dos concursos policiais. Então, na hora que vocês forem fazer o checklist de vocês lá, de estudar, não pode deixar faltar tortura, principalmente na revisão que antecede a prova de vocês. Então vamos dar início. Para começar aqui, a gente vai com o artigo 1º, que fala o seguinte: que constitui crime de tortura. Aí vem a questão que constranger alguém, aí fica aqui importante para vocês entenderem aqui, ó. Constranger alguém, vamos lá, voltando. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Aí bem aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: esse aqui é o que vai caracterizar o crime de tortura, que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. É importante que vocês entendam que esse aqui é o crime genérico, mas ele, para ser considerado tortura, ele tem que atender o dolo específico. Bem aqui, eu quero que vocês fiquem atentos, porque esse crime aqui, ele tem dolo específico. Quais são os dolos específicos? Primeiro, letra A. Segundo, letra B. Terceiro, letra C. O fim de obter informação, declaração, confissão. Esse aqui também é chamado de tortura, confissão. Tortura, confissão. Que é justamente torturar uma pessoa, ou seja, constranger ela com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter uma informação, declaração, confissão. Isso aqui é o caso do cara que ele prende alguém e começa a torturar para obter essa informação, uma confissão de algum ato, de algum fato. É totalmente ilegal e criminoso. O outro dolo específico aqui, o dolo 2, dolo B, é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Nesse caso aqui, ele é chamado de tortura crime. Então, o outro dolo específico é justamente torturar alguém para que essa pessoa faça algo ou deixe de fazer algo que seja considerado crime. Já o dolo específico 3, ou C, é justamente a tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. Esse aqui se chama de tortura discriminatória ou discriminação. Vou botar aqui discriminação. Essa tortura, ela é uma das que mais cai em prova. Por quê? Porque aqui ele fala de racial e religiosa. A lei não fala de outra. Porém, os tribunais superiores, aqui o STF e o STJ, trataram do assunto e fizeram uma interpretação extensiva do conceito de raça. E esse conceito de raça, ele inclui casos de homofobia e casos de ideologia política. Ou seja, se houver na questão qualquer tipo de tortura causada por razões de homofobia ou de ideologia política, se inclui bem aqui no conceito de discriminação racial. Beleza? Isso aqui é importante que vocês anotem aí na revisão de vocês, no caderno de vocês, porque é algo que cai muito em prova. Aqui eu quero fazer algumas observações para a gente entrar mais a fundo em cada item daquele que eu acabei de citar, cada dolo específico. É o seguinte: a conduta, ela é punida exclusivamente, a título de dolo. Ou seja, tanto no dolo direto quanto no dolo eventual. Outra coisa importante de vocês entenderem é o seguinte: nesse caso, o que isso quer dizer? Que exclui a tortura culposa, ou seja, não é crime, beleza?
É bem simples, não existe tortura culposa, mas existe tortura a título de dolo comissivo e omissivo. É uma coisa que cai muito em prova, porque a pessoa pergunta, deixar de fazer algo em relação à tortura é crime? A gente vai ver lá a tortura omissão lá na frente. Temos aqui o próximo item, que é: a tortura é um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tranquilo? Até aí, tudo bem. A gente sabe o quê? Que ele é um crime plurissubsistente, ou seja, é possível a tentativa. Eu botei aqui o conceito breve para quem tiver dúvida sobre o que é unissubsistente e plurissubsistente. O unissubsistente são aqueles que se consumam com um único fato. Botei aqui como exemplo furto. Se consuma lá na inversão do bem, da posse do bem. Os crimes plurissubsistentes, eles se prolongam com o tempo. Ou seja, várias condutas, ele tem continuidade. Então, o delito, ele se consuma de acordo com o tempo, com várias condutas. A gente botei como exemplo aqui a tortura, que tem várias condutas que se enquadram no crime de tortura. E falei aqui sobre o crime de drogas, que tem vários verbos, né, no crime de drogas. A gente vai ver aí quando a gente for estudar a lei de drogas. Na tortura, primeiro item, na tortura confissão, também chamada de tortura prova. Vamos lá de novo. E a tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Uma coisa importante aqui, é até bem simples esse item. Só que vocês têm que entender o seguinte: independente de obter ou não, independente dessa obtenção da informação ou da confissão, é crime de tortura. Ou seja, dispensa de fato ter concretizado a obtenção da informação. Ou seja, só o fato da conduta de tentar obter já é crime de tortura prova ou tortura confissão. Beleza? Vamos evoluir. Tortura crime. Esse aqui é o item 2, né? A tortura crime é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando de sofrimento físico e mental. Tudo isso aqui é normal, né? É o conceito genérico do crime. Mas temos o dolo específico do item 2, que é provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Como eu expliquei antes, é ação ou omissão de natureza criminosa, ou seja, provocada por tortura. Mais uma vez, é importante ressaltar que, para caracterizar crime, não depende dessa ação ou omissão ter sido consumada. Por isso, é possível a tentativa do crime de tortura, bem como a tortura consumada sem a obtenção do resultado pretendido pelo agente. Resultado. Que é justamente a ação ou omissão de natureza criminosa. Vemos aqui também o tipo 3. O tipo 3 da tortura é a tortura discriminatória, como eu falei. Também chamada de tortura racismo. Já falei antes, né? É uma tortura por razão de discriminação racial, religiosa. O tipo penal menciona apenas tortura, aqui, ó, como falei antes, racial, religiosa. Porém, aqui, ó, o STF enquadrou homofobia, transfobia no crime de racismo. Então, a tortura por esse motivo entra junto aqui no racial, beleza? Aí vem que tem que lembrar que ideologia política também entra, né? Já foi cobrado em prova. A gente está aí em um mundo, infelizmente, de polarização política. Em prova já foi cobrado, viu?
esse negócio aí de direita, de esquerda, e o pessoal brigar por causa disso, pode acontecer de uma tortura por ideologia política. Então fiquem atentos a caso caia uma questão do tipo, e vocês já vão saber que é tortura discriminatória, beleza? Agora a gente vem aqui para o inciso 2, que é outro tipo de tortura. Ele não está citado lá no inciso 1, que é a tortura castigo. O que é a tortura castigo? Esse aqui é um dos tipos de tortura que mais é cobrado em prova. Por quê? Porque ele não está inserido lá naquele inciso 1, que fala do aula específico A, B e C. Ele já vem aqui no 2. E ele vai falar da figura castigo e de uma figura equiparada. Vamos já chegar lá. Aqui, o que é importante? Cai muito em prova por quê? Porque a tortura castigo, ela é submeter alguém, aí vem aqui, ó, que está sob guarda, sob poder ou sob autoridade a emprego de violência, grave ameaça, aqui tudo é igual. Porém, vem aqui uma questão importantíssima. Na caracterização do crime de tortura, lá do inciso 1, fala que é apenas sofrimento físico ou mental. Na tortura castigo, ela só vai ser tortura castigo se na questão tiver falando na palavra intenso. Vou botar bem aqui, bem grande, ó. Intenso, para você não esquecer. Mas, professor, é só para tortura castigo? Só para tortura castigo. Então, se vier falar de tortura castigo sem citar a palavra intenso, está errado. Beleza? Então vamos lá. Esse crime de tortura castigo, ele é de 2 a 8 anos. Então, fiquem atentos na palavra intenso, que caracteriza a tortura castigo, e fiquem atentos na característica desse crime, que ele é um crime bipróprio. Por que um crime bipróprio? Porque não só o agente ativo tem que ter uma característica, porque que ele tem que ser uma pessoa que tem poder, autoridade ou guarda sobre a vítima. E a vítima, no caso aqui o agente passivo do crime, no caso a vítima, também tem que ter uma característica específica, que é justamente estar sob a guarda, estar sob o poder, estar sob a autoridade. Então, quando o agente ativo e o agente passivo, eles têm características específicas, não pode ser qualquer pessoa, ele tem essa nomenclatura bem aqui, é um crime bipróprio, ou seja, pode perguntar isso aqui, se você não conhecer essa palavra, agora você conhece, beleza? Então, dois pontos importantes, tem que lembrar que tortura castigo tem que estar sob guarda, poder, autoridade, tem que ter o intenso, e se perguntar é um crime bipróprio. Aqui, eu coloquei uma questão, que também cai muito em prova, que é qual é a diferença de tortura para tortura castigo para maus tratos. Por quê? Parece, a conduta realmente parece, é fácil confundir uma com a outra. Então, eu quero que vocês entendam que na tortura tem um dolo específico, e você tem que entender o seguinte: é um crime praticado de forma livre, tem que ter aqui na tortura castigo intenso sofrimento físico, e principalmente o fim, que é provocar intenso sofrimento físico, moral e tal, de forma de castigo ou medida de prevenção. Esse aqui é a conduta da tortura castigo. No maus tratos, aqui vocês têm que entender o seguinte, para vocês saberem separar na hora da prova. A execução que ocorrer por meio estabelecido do tipo penal, aí vem aqui, ó, privação de alimentação, ou seja, deixar de fazer os cuidados indispensáveis, sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado, abusar dos meios de correção, no caso, ou disciplina. Isso aqui, olha, eu até botei aqui, ó, é de forma vinculada. É um dolo de expor o perigo. Ou seja, totalmente diferente do fim de causar intenso sofrimento físico ou mental.
Então, esse intenso aqui, ele vem justamente para diferir. Então, fiquem atentos. Porque o fim de agir aqui, ó, dos maus tratos, é educação, ensino, tratamento e custódia. Então, eu acredito que bem aqui fica bem claro para vocês entenderem essa diferença. Vamos evoluir. A figura equiparada, como eu citei antes, ela tem a ver com a pessoa presa. Então, ó, na mesma pena da tortura castigo, 2 a 8 anos, incorre quem submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Isso aqui é importante vocês entenderem. Medida de segurança, galera, na lei de execução penal também cita, que é aquela pessoa inimputável ou semi-inimputável. Ou seja, aquela pessoa que tem problema psiquiátrico, ela fez alguma coisa e ela não pode ser presa, ela vai ficar submetida a medida de segurança. Beleza? Então, já é um conceito novo aqui para vocês. Então, submeter essas pessoas aqui, ó, aqui não tem intenso, viu, galera? Só o sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto na lei, ou seja, uma prática ilegal, não resultante de medida legal. Ou seja, se isso aqui que eu citei, submeter pessoa presa, sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio de algum ato ilegal. Beleza? Aqui, ele não cita outras condutas, tipo, por intermédio lá de castigo, ou então por intermédio lá para obter confissão, os fins, né, específicos. Aqui só fala o seguinte: basta submeter a pessoa presa ao medida de segurança, sofrimento físico mental. Ele não especifica mais nada. Então fiquem atentos. A outra tortura é a tortura à omissão imprópria. É o seguinte, esse aqui é a tortura omissão, pode vir assim, ó. Tortura omissão ou tortura imprópria. O que é isso? Porque cai muito também em prova isso aqui. Porque ele é a única modalidade de tortura que é passível de detenção. Para quem não conhece, no nosso direito, principalmente penal, quando a gente vai estudar lá os crimes e lá fala sobre detenção e reclusão, é bom vocês ficarem atentos sobre o conceito, né? Às vezes a gente estuda e não sabe o porquê das coisas, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Lá tem os tipos de pena de detenção e reclusão. Detenção, a pessoa ela vai responder pelo crime em regime aberto ou semiaberto. E no reclusão, ela pode responder em regime fechado. Ou seja, pode vir uma questão lá perguntando: a pessoa está sujeita ao regime fechado se for punida por crime de detenção? Não. Ela só pode responder em regime aberto ou semiaberto. Já na reclusão não. Tu pode começar, pode, não significa deve. Pode iniciar regime fechado. Beleza? Então, vamos lá. A tortura omissão é o único crime na lei de tortura que é passível de detenção. Fiquem atentos. Por quê? Qual é a característica e a definição desse tipo de crime? É o seguinte, é aquele que se omite, tem aqui, crime de omissão, tortura omissão, é aquele que se omite quando tinha o dever de evitar ou quando tinha o dever de apurar. Incorre em detenção de 1 a 4 anos. Vou ter como exemplo aqui o delegado que estava vendo um indivíduo preso sendo torturado e nada faz quando se omite ao abrir o inquérito, né, para apurar a tortura cometida. Então esse delegado responderia por tortura omissão, que é passível de detenção. Coloquem isso aqui no material de vocês. É muito importante. Uma observaçãozinha aqui,
é o seguinte: tortura é um crime equiparado a hediondo. A gente tem lá na Constituição Federal que fala os crimes lá equiparados a hediondos. A gente tem lá o tráfico, terrorismo e tortura. Esses crimes, eles são equiparados a hediondos. Porém, é importante vocês ficarem por outra uma observação importante, que é esse crime aqui da tortura omissão, ele não é considerado, não é equiparado a hediondo. Entendeu? Então fiquem atentos a esse ponto aqui. Por quê? Porque ele é importante. Porque pode chegar assim, delegado, fulano de tal, tinha o dever de apurar, não apurou a conduta do policial no momento que ele praticou tortura. Aí vem a perguntinha lá: o delegado praticou crime equiparado a hediondo? Aí a pessoa pensa lá: crime de tortura, então é equiparado a hediondo. A pessoa está errando. Então fiquem atentos: a tortura omissão não é equiparado a hediondo, beleza? Ou seja, é um caso à parte dentro do crime de tortura, beleza? Anotem, isso é ponto importante. Qualificadoras do crime de tortura. Isso aqui é importante porque questões simples, eu vou deixar bem claro para vocês. Questão simples de tortura pode perguntar simplesmente assim: quais são as qualificadoras do crime de tortura? Uma questão simples, fácil de memorizar. Ou então pode vir uma questão: quais são as causas de aumento de pena da tortura? De certa forma, se perguntar só isso é simples, não tem muita coisa que analisar, é só memorizar. Então, nesse caso, eu quero que vocês fiquem atentos aqui. As causas, no caso, as qualificadoras são duas, que é a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Professor, mas o que é lesão grave ou gravíssima? Vai lá no Código Penal, lá no crime de lesão corporal, tem dizendo quais são os tipos de lesão grave e os tipos de lesão gravíssima. Fica suave. Qual é outro tipo de qualificadora? Se resultar morte. Então, se da tortura resultar morte, é qualificadora. Aqui, galera, o que é importante vocês estarem atentos? Existe uma confusão feita sobre a tortura com resultado morte e o homicídio qualificado pela tortura. Professor, como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? É o dolo. Vamos lá. Aqui na tortura com resultado morte, o dolo era matar ou torturar? Aí vocês pensam aí comigo, vamos lá. Era tortura. No homicídio qualificado pela tortura, o dolo era matar. Então, bem aqui soluciona tudo. Toda vez que você ficar na dúvida, você se pergunta: o que o cara queria quando começou o ato? Quando começou a iniciar a praticar a conduta? Ele queria o quê? Era torturar? Então é tortura com estado de morte, considerando que a pessoa morreu, né? Se a pessoa, eu queria matar, já tinha a intenção de matar, mas eu queria que ela sofresse antes. Então a pessoa torturou ela antes, mas o fim da conduta já estava premeditada, que era matar. Então é um homicídio qualificado pela tortura. Então fica bem simples de vocês entenderem. Isso aqui são as qualificadoras do crime de tortura, viu, galera? Só duas. É fácil de memorizar. Anotem. As causas de aumento de pena. O aumento de pena aqui, ele vai de 1/6 a 1/3. São só três. Quais são? Se o crime é cometido por agente público, cara, isso aqui cai muito em prova.
pergunta, policial praticou tortura, guarda municipal praticou tortura, o crime é passível de aumento de pena? Correto. Então fiquem atentos. É uma causa de aumento de pena se o crime for praticado por agente público. Outra coisa que pode cair. Se o crime for cometido contra criança ou adolescente, né? Já vi cair juntando as duas figuras aqui. Gestante, portador de deficiência ou maior de 60 anos. Ou seja, se for praticado contra qualquer dessas pessoas, causa de aumento de pena. E, por fim, se a tortura for praticada mediante sequestro. Então, fiquem atentos. Essas três aqui, certeza de ser cobrada em prova. Sempre cai muito. Em um momento aí posterior, a gente vai resolver questões de tortura. Aí a gente vai justamente bater nessas teclas para eu mostrar para vocês que com essas aulas que a gente está tendo aqui, eu vim aqui mastigar todo o assunto para vocês, para poder ficar mais fácil o entendimento de vocês. É praticamente impossível tu encontrar uma questão de tortura que não dê para resolver com os conhecimentos que a gente está tendo nessa aula. Estou falando aqui de carreira policial, viu, galera? A gente vai trabalhar muitas questões, justamente vocês terem confiança em resolver questões do assunto. Aqui a gente está para aprovar vocês. Então, pode ter certeza que o que a gente está colocando aqui para vocês é o que vocês realmente precisam. Então, eu vou mostrar para vocês o quão importante cada tópico desse que eu estou ressaltando para vocês. Então, quando eu falo para vocês, anotem no material de vocês o que é importante. Por fim, aqui uma coisa muito importante são os efeitos da condenação. Porque na lei de abuso de autoridade, que é uma outra lei que a gente vai estudar, a perda do cargo não é automática. Depende da motivação do juiz. O juiz vai motivar lá e tal e vai condenar com a perda do cargo. Já a gente vai ver essa questão numa próxima aula. Porém, aqui para tortura é automático. Automático. O que significa? Se a pessoa for condenada ao crime de tortura, ela perde automaticamente o cargo. Então, bem aqui no parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público. Aí vem outra questão importante. A interdição pelo dobro. Vai ter questão que vai dizer, a pessoa vai ficar interditada pelo mesmo prazo? Tá errado. Pelo triplo? Tá errado. Tem que lembrar que a interdição é pelo dobro da pena. O que isso significa? Se a pessoa aqui ela praticou tortura e pegou 4 anos de reclusão, ela vai ficar inabilitada por 8. Beleza? É bem simples. Outra coisa importante é o seguinte: na tortura e na organização criminosa, essa perda do cargo, como eu falei, ela é automática. Já na abuso de autoridade, ela não é automática. Então, isso aqui é importante vocês terem notado para vocês não confundirem. Só dando uma pausa aqui rapidinho, já tá terminando já. Ei, faz um videozinho aqui pra mim. Faz um videozinho aqui. Um videozinho. Faz, tipo assim, não que eu vou ficar com o vídeo, eu quero só pra tu filmar, porque depois eu tiro um print e seleciono uma foto. Anda um pouquinho aqui, eu ver se eu acho um ângulo legal. Pô. Vamos lá. Uma observação aqui importante, só voltando aqui a onde a gente estava, é o seguinte: no parágrafo 6º fala que o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Aqui é importante ressaltar o seguinte: a tortura, ela é um crime equiparado a hediondo. É o que diz lá na nossa Constituição, a CF 88. Beleza? Lá na lei de crimes hediondos, fala o seguinte: que não possibilita indulto. Logo, a gente tem que entender o seguinte: o quê? Que quando a questão trouxer
sobre tortura, a gente tem que incluir bem aqui. Quando a tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Se vier aqui somando com induto, também está correto. Então tem questão, inclusive numa questão da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, veio cobrando justamente isso, incluindo a figura do induto. Mas, professor, não tem na lei, realmente não tem. Mas vocês já estão cientes aqui que pela lei de crimes hediondos considera justamente essa vedação ao induto, aos crimes hediondos e aos equiparados. E aí entra a lei de tortura. Beleza? Então é o seguinte, continuando, a gente tem que saber que o induto é proibido e sobre o regime inicial do cumprimento de pena. Aqui a gente fala sobre a lei, fala sobre iniciar regime fechado. Regime fechado. Então, lá na prova, se no comando da questão vier de acordo com a lei, tem que dizer, realmente, a lei fala que é para iniciar regime fechado. Se a questão vier de acordo com os tribunais superiores ou de acordo com o STF, você tem que saber o seguinte, que é inconstitucional. Bem aqui, ó, inconstitucional. Porque fere um princípio da individualização da pena. Ou seja, cada agente vai responder o crime na medida da sua culpabilidade. Então, tornar obrigatório que a pessoa inicie regime fechado fere esse princípio. Então, o STF declarou, então a gente tem que levar isso para a prova. A outra questão, acho que por fim, no artigo 2º da lei, fala sobre a extraterritorialidade incondicionada. O que isso quer dizer? Você vai dar uma lida aqui, mas nada mais é do que dizer que, independente do crime ser em território estrangeiro, cadê aqui? Em território estrangeiro, se for cometido, vou botar aqui, ficar atento, território estrangeiro, se for praticado contra brasileiro ou local sob jurisdição. Isso aqui é importante, galera. Ó, lá na extraterritorialidade lá da aplicação da lei penal, fala sobre território por extensão. Isso aqui se aplica para quê? Embaixadas, bota aqui. Embaixadas, aeronaves ou embarcações a serviço do governo brasileiro. Então, esses todos são territórios brasileiros, ou seja, se o crime for praticado contra brasileiro, bem aqui, contra brasileiro, ou em local sob jurisdição, aqui não precisa ser brasileiro, viu, galera? Basta ser sob o local. Responderá a lei brasileira. Então, se perguntar, saiba que responde sim, tortura na lei brasileira, independente de ter sido no estrangeiro, beleza? Então, para encerrar aqui, eu queria agradecer a oportunidade de estar passando para vocês o conhecimento em relação à lei de tortura e deixar logo o nosso encontro marcado para a próxima aula, onde a gente vai justamente botar em prática todo o conhecimento aqui adquirido nessa aula de hoje. Nós vamos responder 15 questões de tortura, onde a gente vai comentar as questões, vai entender, e eu quero que vocês percebam realmente o quão é importante e como é cobrado essa lei de tortura. Então, fiquem atentos, anotem, se possível até voltem,
percebam que durante a aula eu falei sobre alguns pontos que são importantes, que são certezas de cair em prova. Esses pontos anotem que vai valer a pena. Beleza? Foi um prazer e até a próxima.